Boa noite, meus amigos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Mais uma segunda-feira, mais um encontro, mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando o Livro dos Espíritos. Mais uma oportunidade que nos é dada para assimilarmos esses ensinamentos, essas explicações, esclarecer essa série de tabus que a gente ainda tem, né, enraizado conosco. E agradecemos a presença de vocês, esse livro, né, Célia? Essa casa e principalmente, né, essa oportunidade. Então, ia dizer que esse livro é a bússola que a gente precisa para trilharmos nos caminhos da vida. Porque o que nós já vimos em encontros passados, se a gente for rememorar, poxa, né, sonhos. Já dá para a gente ter Agora nós estamos em anjos protetores, nosso anjo da guarda, nosso mentor, essa série de nomes que nós chamamos, e muitas das vezes, né, Nivaldo, a gente acha que anjo guardião é um, anjo da guarda é outro, nosso mentor é outro, e aí esse livro vem nos mostrar que a nomenclatura que nós usamos para designar a cada um deles, isso é o que menos importa. Né? Então, esse livro vem esclarecer isso. Esclarecer, exatamente, né, Célia? É o papel de cada um. O nosso, o dos nossos anjos guardiões, qual a responsabilidade sobre as nossas vidas. E isso tudo são esclarecidos aqui. E tem uma outra coisa, nosso anjo guardião. Então, ele está aqui para nos guardar eternamente, sempre. A todo momento ele está aqui do nosso lado para nos ajudar a resolver as problemáticas que surgem em nossas vidas. Vai depender de nós, né? Esse livro vem nos mostrar que vai depender da nossa sintonia. Vontade ele tem. A missão dele é essa, mas vai depender também da nossa reciprocidade em relação Entendendo ao que... sempre, né, Célia, que eles nos intuem, nos inspiram, mas não fazem por nós. Não fazem. A ação tem que ser nossa. Nosso pai, por exemplo, nos ama sim. A doutrina nos diz que ele nos ama assim incondicionalmente. Que é tudo de melhor para cada um de nós, mas também não vai fazer por nós. Então vamos iniciar o nosso estudo dessa noite, realizando a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai, que a sua luz invada todos os nossos lares. Que a tua luz tome conta, Pai, de todos os cômodos dos nossos lares. Que a tua luz, Pai, ilumine os nossos passos, o nosso caminhar, para que possamos ter esse caminhar firme, decidido, seguro em tua direção. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que esteja sempre ao nosso lado, porque precisamos dessa proteção, precisamos desse auxílio para não titubear, porque necessitamos fazer esse caminho de volta ao nosso Pai. Já estamos, Mestre, cansados de errarmos, já entendemos, já percebemos que precisamos buscar esse caminho
tão difícil, que nós mesmos nos tornamos assim tão difícil, mas precisamos buscar esse caminho, eliminando todos esses obstáculos que colocamos aí, para que possamos, quando retornarmos à pátria espiritual, chegarmos um pouquinho que seja mais rico do que aqui chegamos. Mestre Jesus, nos ajude, nos intua e que a tua luz ilumine esse caminho, ilumine nossas mentes, para que possamos assimilar esses ensinamentos, essas orientações que nos chegam. Que assim seja, mestre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Nivaldo, a gente vem falando sobre o anjo guardião. Vamos fazer a nossa reflexão da noite, né? Nós temos a nossa reflexão. Como a gente sempre faz, pegamos uma reflexão, né? Para que a gente possa iniciar, harmonizar a nossa noite, né? Essas reflexões, elas nos chegam, né? Pelas mensagens de WhatsApp, de Facebook. E aí a gente sempre separa, né, Nivaldo? Uma que tenha falado mais íntimo na gente, que tenha falado mais alto na gente e que se enquadra dentro do nosso estudo, dentro desse livro. E a reflexão de hoje, que vocês vão ver aí na tela de vocês, diz assim: alguém um dia me perguntou, quem magoou você? Eu respondi, minhas próprias expectativas. Essa é a resposta que um dia daremos. Com certeza. Ainda não é a resposta que damos, mas já é a resposta que a gente sabe que deveria ser dado. Porque quando diz assim, as minhas próprias expectativas, é porque eu vi, eu imaginei, eu projetei algo que o outro não tinha para me dar. Então, o problema é de quem? De quem não, dele que não tinha para me dar ou minha que coloquei mais... Excesso de expectativa, né? E aí a gente idealiza, a gente faz aquela situação acontecer como se ela fosse real. Então, a expectativa é minha. Eu tenho que entender que o meu irmão, ele é exatamente igual a mim, com as suas deficiências, com as suas limitações, e eu projeto nele mais do que ele pode me dar. É o que eu quero receber, não é o que ele tem para me dar. O defeito é dele? Não. Em mim, é a minha expectativa. Sabe aquele parente, Nivaldo, que a gente tem ele assim no mais alto grau de moralidade? A gente projeta nele tudo que a gente idealiza. E numa falha dele, num escorregão dele, a gente desmorona. A gente vai se decepcionar. A gente vai se frustrar. Mas a gente precisa entender o que nós depositamos lá. Fomos nós que criamos, fomos nós que idealizamos, fomos nós que não conseguimos interpretar a situação, o indivíduo, como ele realmente é. A gente quer santo. Isso passa pela condição também, né, Célia, de muitas das vezes nós buscarmos sempre um culpado, Isso. Buscarmos sempre uma responsabilidade externa para as nossas decepções, os nossos fracassos, as nossas dificuldades. E é importante que a gente traga para nós, porque passe exatamente por essa frustração
que nós imprimimos em nós, mas, na verdade, ela é provocada em nós, refletimos no outro. A gente, Nivaldo, a gente poderia até usar a nossa doutrina para tentar explicar isso, porque a gente pode ver um palestrante espírita, sim, um médium espírita, com muita desenvoltura, com muito equilíbrio, e a gente vai projetando nele um grau de moralidade, né? Que muitas das vezes ele não tem. Aí a gente lembra daquele dizer da doutrina espírita, porque a gente precisa separar a mediunidade do médium. Né? E a gente projeta no médium. Nós falamos sempre, né, Célia? A mediunidade é santa. É santa. O médium não. O médium não. E normalmente aquele que fala, e nós já dissemos isso aqui, né, Célia? São o que os ouvidos estão mais próximos. Provavelmente os que precisam ouvir primeiro. Então, a expectativa, a gente tem que estar sempre atento para isso e lembrar sempre disso. A expectativa é nossa. Nós que somos nós quem criamos. Então, agora vamos ao nosso estudo, Vamos ao nosso estudo, né? Nós estamos falando de anjos guardiões, anjos protetores, né? Anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E nós paramos no nosso último encontro, semana passada. Vamos dar início, na verdade, hoje à questão 496. E Allan Kardec pergunta aos espíritos assim: o espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode fazer-lhe o mal? E a gente precisa voltar, né, Célia, à questão 495, que é muito recente, em que Kardec pergunta também: algumas vezes o espírito protetor abandona o seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? E ele já tinha respondido para nós. Já tinha respondido. Ele se afasta quando vê que seus conselhos são inúteis. Ele se afasta, ele não abandona. E que a vontade de submeter-se à influência dos espíritos inferiores é mais forte do que a dele. Então ele simplesmente se afasta. Na questão 490, que nós também já estudamos, Kardec pergunta o que se deve entender por anjo guardião, um espírito protetor de uma ordem elevada. Então, na questão 496, quando ele pergunta se o espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal, nós estamos falando de um espírito elevado. Elevado. Né? Que ele, um espírito elevado, que tem a missão, de nos proteger. Então, Kardec já começa a resposta, Célia, dizendo: os bons espíritos nunca fazem o mal. Porque nós estamos tratando aqui de um espírito elevado. Deixam que o façam aqueles que lhe tomam o lugar. Por quê? Ele não se afasta? Lembra lá da questão 495? Como a gente não dá ouvido para eles se afastam. A gente não quer ouvir o que eles estão nos dizendo, eles se afastam. Se a gente não quer ouvir o que ele está nos dizendo, nós vamos estar atentos a outras falas. A outras falas, exatamente. Então, não são eles que nos fazem mal, eles se afastam. Quem nos faz mal são esses espíritos que vão se aproximar de nós de acordo com a nossa vibração. E aí, olha bem que Kardec fala: deixam que o façam aqueles que lhes tomam o lugar. Ninguém vira para ele e fala assim: não, sai daqui você, que agora quem vai falar... Não, sou eu que permito que o outro lado se manifeste. E ele continua, Célia: acusais a sorte pelas desgraças que vos afligem, enquanto a culpa é vossa. Então é aquele momento em que nós não ouvimos os conselhos, as intuições,
dos nossos protetores, trilhamos caminhos errados, equivocados, vamos nos dar mal e aí vamos nos queixar da nossa sorte. Puxa Falta vida, de sorte. que falta de Puxa sorte que eu vida. tive. Eu não tenho sorte. Mas, na verdade, Eu não tenho ouvido. foi uma opção nossa. E olha a reflexão que você trouxe hoje, né, Isso. Célia? Tudo a ver com a nossa reflexão do início. Quer dizer, nós vamos aí nos frustrar, porque nós tomamos o caminho errado. Quando a gente fala assim, quando só a voz, quando nós sofremos por nossa própria culpa. Ele se afastou porque nós permitimos que ele se afastasse. Uma outra fala se aproximou porque nós permitimos que se aproximasse. Então a culpa é de quem? A culpa é sempre nossa. É sempre nossa. A culpa é sempre nossa. Nós não podemos imputar a ninguém nenhum mal que nos aconteça. É sempre nossa. E se não for dessa vida, é de outras. De outra, mas é sempre nossa. É sempre nossa. Aí a gente fala assim, poxa vida, eu dei um azar sem tamanho. Deu mesmo. Deu porque fez a opção errada. Deu ouvidos a quem não devia de ter dado. E aí a questão 497. Pode um espírito protetor deixar o seu protegido à mercê de outro espírito que lhe queira fazer o mal? É mais ou menos a pergunta coisa, anterior. Né? Mas Kardec vai aprofundando, vai fazendo com que a gente raciocine mais dentro da nossa responsabilidade nessa questão, Célia. Pode deixar à mercê, à vontade do outro? Nosso espírito protetor pode fazer isso com a gente? E a espiritualidade nos diz: os maus espíritos se unem para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará força ao seu protetor. Mas, se o quiser, se nós quisermos, o protegido dará força ao seu protetor. Pode acontecer que o bom espírito encontre alhures, uma boa vontade a ser auxiliada. Aplica-se, então, em auxiliá-la, aguardando que seu protegido lhe volte. Então, eu tenho o meu anjo guardião, eu tenho o meu anjo da guarda, o meu mentor, aquele que me protege. Mas eu não dou ouvido a ele. Eu não quero, sabe? As coisas que ele me intui, eu acho piegas, eu acho, não, isso vai me dar muito trabalho, não quero saber nada disso, não. E aí, naturalmente, como nós estamos envolvidos, né? Vamos lembrar daquela questão, qual é o número da questão? Que nós somos, que a gente sofre influência dos espíritos. 459. 459. Se os espíritos influenciam nas nossas vidas, e aí muito mais, né? A espiritualidade nos responde muito mais do que nós imaginamos. Então, se eu não ouço aqui, eu vou ouvir aqui. Se eu estou abrindo mão de ouvir aqui, é porque essa fala aqui está mais interessante. Então, eu vou ouvir essa daqui, vou trilhar o caminho que essa daqui me convém, porque é mais agradável, a porta aqui é mais larga, aqui é muito estreitinha, vai me dar trabalho. Dá trabalho, Dá né? trabalho. Essa daqui é mais larga. Normalmente essa estrada a gente tem que sair da nossa área de conforto. Da zona de conforto. Da zona de conforto. Nós temos que... Dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. A gente tem que abrir mão de muita coisa. Importante, né, Célia, é que tudo sempre passa pela nossa decisão. Nossa decisão. Sempre é a nossa decisão que vai influenciar. Porque eles não se afastam de nós, nós é que nos afastamos dele.
no momento em que vamos dar mais interesse, né, mais atenção ao outro lado, à outra fala. E Célia, uma outra coisa que a gente tem que chamar atenção, por que eles, então, esses bons espíritos, os nossos protetores, não brigam, então, não insistem em nos proteger? Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio, que é uma lei da natureza. Agora, nessa questão, Nivaldo, a espiritualidade nos diz que pode acontecer que o bom espírito encontre alhures, uma boa vontade a ser auxiliada. Então, nós não queremos ouvir o nosso anjo da guarda, o nosso anjo protetor. Então, ele vai ficar parado aqui ociosamente esperando? Não. Tem outras coisas a fazer. Ele tem outras coisas a fazer. Então, ele encontra um outro espírito que tem boa vontade, que quer, que precisa, ele vai lá ajudar. Agora, a hora que a hora que nós virarmos e falar, me ajuda, meu pai, imediatamente ele está do nosso lado. Ele está aqui como se nada tivesse acontecido, porque para ele realmente nada aconteceu. Só que o estrago que nós fizemos, eles não vão consertar, não. Quem tem que consertar somos nós. Tem consequências. Tem consequências. O fato de nós nos arrependermos e invocá-los, e eles retornarem a nos intuir, nos inspirar, não vai traduzir que tudo que nós fizemos de errado seja resolvido. Não. Ou eles vão resolver. Nós é que vamos resolver. Eles, mais uma vez, vão dar força para que a gente possa ter coragem de refazer tudo que nós fizemos de errado. Mas a dificuldade criada, somos nós que vamos ter que arcar com essa dificuldade. Questão 498. Quando o espírito protetor deixa seu protegido extraviar-se na vida, será por impotência de sua parte para lutar contra outros espíritos malévolos? Será que ele se afasta porque ele é menos poderoso do que o espírito malévolo? É isso que Kardec está dizendo. Por que ele se afasta de nós? E vamos lembrar que na questão anterior, a espiritualidade nos diz, se nós quisermos, o protegido, nós daremos força ao nosso protetor. Na questão anterior... Como que a gente vai dar força ao nosso protetor, Célia? Como a gente vai dar força? Como é que a gente faz dar força? Ouvindo trilhando a porta estreita, trilhando o caminho do bem, né? Como é que ele se fortalece nisso? Se ele me intui e eu sigo o que aquela intuição está me orientando, obviamente eu não estou ouvindo o que eu estou recebendo do lado de cá. Sabe, Célia, então, quando aquele jovem que está trilhando caminhos às vezes errados e os pais, né, dizem, olha, não faz isso, não vai por aí, não faça isso. Por que eles falam isso? Porque por experiência própria. Eles já passaram pela juventude, pela adolescência. Mas o jovem não dá ouvidos ao pai e à mãe, prefere ouvir outras vozes externas. E quem é que tem mais força nesse caso aí? As vozes externas ou o pai e a mãe? Então é exatamente isso. No momento em que esse jovem entender que, estando nesse caminho, tendo dado ouvidos a essas vozes, retorna, também vão ser ajudados, vão ser envolvidos e colaborados. Então é exatamente a mesma coisa que acontece aqui no mundo espiritual. Esses espíritos, eles deixam... chega um momento que eles não têm mais força para nos mudarmos. Então, a pergunta é se eles são fracos
em relação aos espíritos malévolos ao ponto de não ter força para brigar com eles. Porque para não vencê-los, né? Na pergunta do livro que eu uso, a Kardec pergunta, será por não poder lutar? Isso, exatamente. Será por não poder lutar contra os espíritos malévolos? Porque a gente fica difícil da gente imaginar um espírito protetor não ter essa força, né, para... Até porque ele não vai lutar, Nós né? falamos em livre-arbítrio, né, Célia? Livre-arbítrio. Então, a resposta é a seguinte, ó. Não é porque não possa, mas porque não quer. Não quer. Ser protegido... Nivaldo, porque não quer lutar. Lutar. Porque nos proteger ele quer sempre. Ele quer sempre. Porque, Célia, a vitória não é pela força, é pelo amor. Pelo amor. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus, quando foi preso, ele não lutou contra aqueles que vieram prendê-lo. Ele se entregou. Ele se entregou, não é porque ele não podia reagir. Ele podia, e podia muito, mas ele não ele precisava cumprir. Exatamente. Né? Então, não é porque não possa, mas porque não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Não é assim que acontece conosco? Nós saímos mais fortes dos problemas que conseguimos vencer na vida? Ele o assiste com os seus conselhos, através dos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Só a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem é que dão força aos seus maus espíritos. O poder deles sobre vós advém apenas do fato de não lhes opordes resistência. Então, o fato de nós não colocarmos resistência a essas influências do mal, pelo contrário, aceitarmos, querermos, faz com que esses espíritos protetores se afastem e aguardem o momento, após as nossas experiências, muitas das vezes amargas, mas que vão servir como experiências aqui, que eles nos dizem, né? Vamos sair mais fortes, mais perfeitos. Eles vão continuar a nos intuir, nos inspirar, nos proteger. Essa luta no sentido de forçar a barra para que a gente os ouçam, os nossos espíritos protetores. Eles não travam esse duelo, um fala mais alto do que o outro, porque eles não querem. Eles querem simplesmente nos intuir, eles querem simplesmente influenciar nos nossos pensamentos e que a gente tome as decisões necessárias para resolver determinada situação. E aí é o que eles nos dizem aqui. Se a gente ouve, se a gente toma aquelas decisões, se a gente resolve aquela situação da maneira como fomos instruídos, quem é que sai mais forte dessa situação? Somos nós. Aí a gente vira e fala assim, eu sou o cara. Ninguém. Aqui, não, mas não, a gente, em momento algum, a gente fala assim, obrigada, Pai. Obrigada por esse amigo que está aqui do meu lado, por esse anjo guardião. A gente não fala isso. A gente se acha o supra-sumo. E não é assim. Achamos que nós é que conseguimos vencer, né? Então, uma outra coisa que ele diz aqui, na minha resposta, é que esses anjos guardiões nos assistem sempre com seus conselhos, dando-nos por meio dos bons pensamentos que nos inspiram. É assim que eles se comunicam conosco.
Exatamente. E aí vem aquele pensamento, a gente fala assim, mas que coisa, vou seguir isso nada, vou fazer nada. Olha o que veio aqui, pensei em fazer... Ou eu pensei em deixar de fazer. Né? Ou isso, deixar de fazer, que também é um bom pensamento que eles nos... intuem. E aí, a espiritualidade acaba por dizer a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente o que empresta força aos maus espíritos. Então, é o que nós, tanto de um lado quanto do outro, nós vamos fortalecer a quem nos convier mais. Se eu quiser seguir esse caminho aqui, reto, firme, eu vou ouvir o meu anjo guardião, meu anjo protetor, o meu mentor. Agora, se esse caminho for muito árduo, muito dificultoso, e existe a possibilidade desse outro caminho... mais fácil, né? Mais fácil, mais suave, mais prazeroso. Quem vai escolher o caminho sou eu, somos nós. Então, é o nosso livre-arbítrio, a nossa fraqueza, o nosso descuido, o nosso orgulho que vai enfraquecer ou fortalecer um lado. Perfeito. A 499. O espírito, Kardec pergunta, o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Repetindo a pergunta de Kardec, o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Ele está sempre do nosso lado? Ele está sempre... na nossa contagem de tempo, às 24 horas do dia ao nosso lado? E Kardec continua, são duas perguntas, né? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Perder de vista já é uma coisa, né? Imagina. Isso depende muito da tradução, né? O teu está como? O meu também está assim, perca de vista. Perca de vista, né? Mas... Aí a espiritualidade nos responde. Vamos ler a resposta e vamos comentar sobre isso. Há circunstâncias em que não é necessário esteja o espírito protetor junto do seu protegido. Então, Kardec pergunta se esse espírito protetor vai estar ao nosso lado sempre. E a espiritualidade nos diz que há circunstâncias em que não há necessidade. Da onde a gente conclui que todas as vezes que for necessário, que for primordial, ele está conosco. Na resposta, a espiritualidade não diz sobre esse perder ou não perder de vista. E nem esses momentos, né? E nem esses momentos. Porque o que é necessário para mim pode não ser necessário para ele. Eu acho que agora eu não consigo atravessar aquela rua se ele não estiver do meu lado. A gente buscando aqui, né, Célia, orientação em obras complementares, a gente tem lá, numa obra de André Luiz, quando é esclarecido para nós que nos momentos íntimos, os nossos anjos guardiões se afastam. Não é necessário que eles fiquem tomando conta da gente. Nos momentos íntimos de amor fraternal. Amor mais próximo daquele amor
divino, não a orgia. Não é isso. Isso, perfeitamente. Então, nesses momentos, eles se afastam, não há necessidade que eles fiquem acompanhando. Porque a espiritualidade nos diz que o nosso quarto, o quarto onde a gente repousa, onde a gente dorme, aquilo ali é um santuário. Perfeito. Então, dependendo do relacionamento que a gente vai ter, a espiritualidade entende aquele santuário e aquilo ali é só nosso. Se afasta, é verdade. Questão 500. Estamos quase chegando na metade do livro, quase, né, Célia? Kardec pergunta, então, haverá um momento em que o espírito não precise mais de anjo guardião? Será que nós vamos chegar a um determinado ponto de nossa existência, não da nossa vida, em que nós não vamos mais precisar de anjo guardião? E eles respondem sim, quando tiver chegado ao grau de poder conduzir-se por si mesmo. Como há um momento em que o estudante não precisa mais do mestre. Mas isso não acontece na Terra. Então, isso só acontecerá quando nós estivermos habitando outros planetas mais evoluídos. Por enquanto, nós vamos precisar ainda desse anjo protetor que tem essa finalidade de pai, de irmão, de estar nos guiando, nos intuindo, nos inspirando sempre no caminho do bem. Esse ponto de podermos nos guiar sozinhos ainda está longe. Tá longe. Nós vamos alcançar, vamos. Esse é o consolo que nós temos. Nós estamos caminhando para lá. Nós vamos alcançar esse ponto. Mas ainda não é aqui na Terra. Né? Aqui, nessa encarnação e nas várias que virão, nós ainda vamos precisar desse anjo guardião. E, Nivaldo, vamos lembrar também em estudos lá para trás, porque a gente, esse anjo guardião, a relação que ele tem conosco, com cada um de nós, pode ter sido desde a nossa criação. Essa relação, ela é muito profunda. Então, quando a gente não precisar mais desse anjo guardião, com certeza nós vamos ter um grande amigo. Já temos, né? Já temos. E aí a questão 551. 501, desculpa. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Então, ela é oculta, a gente não vê. Quem é que está vendo o seu anjo guardião? Quem é que está ouvindo o seu anjo guardião? Como está me ouvindo, como ouve o Nivaldo? Não é assim que se dá essa relação, né? Essa comunicação, né? Então, Kardec está perguntando, a ação, ela é oculta. Então, por que eles não... A coisa não é ostensiva? Por que eles não falam assim, diretamente para a gente? Diretamente, né? Não faça. Ou faça isso. E eles nos respondem. E aí tem outra... A gente vai lembrar de uma passagem, Nivaldo, de Lázaro. Uhum. Lázaro e o pobre. Sim. Que quando eles desencarnam, né, e que o Lázaro, Lázaro não, é o rico e o Lázaro. Sim. Quando eles desencarnam, o rico pede para que Lázaro vá avisar aos familiares sobre a existência dessa vida futura, né? Dessa vida futura. E aí Abraão diz para ele, mas ele não ouve os profetas. Então, mesmo que essa coisa fosse ostensiva, será que nós iríamos dar ouvido? Marcela, nós não ouvimos.
esse estudo aqui, os estudos, servem exatamente para isso. Mas a gente não ouve. A gente continua, muitas das vezes, fazendo o que nós não devemos, né? Pois é. A doutrina não ensina para gente que nós somos iguais, todos nós somos iguais. E a gente olha o nosso irmão que está está numa posição mais carente, a gente olha ele como igual. Uma coisa simples. A gente não estende ainda a mão aos nossos irmãos necessitados, né? E aí a espiritualidade vai nos dizer: se vos fosse dado conhecer sempre com a ação deles, se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. A gente ia deixar que eles resolvessem nossos problemas, né, Célia? Então ele vem e fala, vou aguardar aqui o que ele vai me intuir. Vai, percorre aquele caminho. Então a gente precisa, o que a espiritualidade está nos dizendo, que é exatamente o nosso mérito. Em perceber que foi intuído e fazer. E fazemos. Ou achar que alguma coisa surgiu na sua mente, não vou fazer isso não, e você resolve, e nós resolvemos por outro lado. Então, se vos fosse dado contar sempre com a ação deles, não obraríeis por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. Para que este possa adiantar-se, para que o nosso espírito possa adiantar-se, precisa da experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa. Por isso reencarnamos, né? A teoria é ótima, mas a gente precisa estar ali na prática para realmente aprendermos. É necessário que exercite suas forças, sem o que seria como a criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Perfeitamente. Porquanto, se não tivesses responsabilidade, não avançarias na senda que vos há de conduzir a Deus. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, e de tempos a tempos lhe branda, advertindo do perigo. Perfeitamente. Então, essa colocação aqui da espiritualidade, ela vem reafirmar tudo que nós estamos falando. Eles nos intuem, eles não podem fazer por nós. Porque senão não haveria esse progresso, não haveria o nosso mérito. Não seria respeitado o nosso livre-arbítrio. Eu não quero fazer, eu não faço. Eles sabem que está errado. Eles sabem que aquilo ali vai ter uma consequência difícil e séria, mas eu não quero fazer. Agora, se eles fossem assim ostensivos e virassem e falassem, olha, faz isso agora, porque senão daqui a pouco você vai fazer, vai acontecer. Cadê meu mérito de resolver fazer? Não tem. Não tem. Então, Nénival, estamos chegando ao final. Ao nosso final do nosso estudo nessa noite de hoje. E vamos, então, agradecer mais uma vez a todos vocês que estiveram conosco, participando desse estudo, e vamos fazer a nossa prece de encerramento para darmos como concluído esse estudo na noite de hoje. Vamos então pedir a Deus, pedir a Jesus que nos ilumine,
que nos intua sempre e permita que nós estejamos sempre em sintonia com esses nossos anjos protetores. Possamos, cada vez mais, sentir, ouvir as suas orientações e darmos prosseguimento em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Que tenhamos uma semana abençoada, uma semana de muita paz, de muita alegria em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.